Deus é tão bom que nós não merecemos, mas Ele nos restitui sim. Porque tudo que o diabo roubou da minha família, tudo que nós passamos, a honra, tudo, Deus restituiu muito mais do que 7 vezes. Eu creio nisso. Se você quer crer, junte-se à minha fé e o que é ligado na terra, assim seja em nome de Jesus. Irmã Liliane estará nos trazendo a palavra de Deus nesta manhã. Que o Senhor use a vida dela. Eu peço que você estenda a sua mão, vamos orar, para que o Espírito Santo tenha plena e total liberdade, porque a irmã Liliane é fruto dessa transformação. A irmã Liliane, eu estava lhe contando minha história, ela morrendo de rir, né? Se a gente se conhecer, a gente estava de mão dadinha lá os dois, porque a irmãzinha também chegou a dar uma cambalhada assim, uma vez ou outra, 1, 2 vezes. Vai, mais, né, irmã? Mais. E aí você vê como Deus faz. Como Deus faz uma transformação. E a transformação na vida dela passou para a filha dela, ainda vai, é um processo. Assim, Deus transformou minha vida, transformou tanta gente, ainda falta o meu irmão. É sempre assim, nunca será 100%. Só Jesus é 100%. Mas a obra que ele começou ainda dá tempo. Enquanto há fôlego de vida, ele continua. Na minha vida, na sua vida, na vida das suas filhas e assim por diante. Então, que hoje, essa unção que Deus colocou sobre você de transformação, de ressignificação, que o Senhor use exatamente esse dom, essa capacitação para nos abençoar. Eu preciso te ouvir hoje e eu creio que os nossos irmãos também, tá bom? Estenda a sua mão, vamos abençoar primeiro, para depois sermos abençoados. Pai, aqui está a tua serva, que tem buscado te servir, te seguir, tem colocado a vida dela diante do Senhor. Que o Senhor agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoe os pecados, que o Senhor venha revesti-la, Senhor, com o teu sangue precioso, que o Senhor nos perdoe nesta manhã por ações, atitudes, pensamentos, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade de usar a tua serva. Pai, usa a vida dela poderosamente pela tua palavra para falar conosco. Abrimos a nossa alma, o nosso coração, o nosso entendimento para ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus, é o que precisamos e já te agradecemos no nome de Jesus. E quem concorda, diga, seja abençoada, que Deus te use em nome. Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Ainda bem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia na nossa vida, amém? O que seria de nós sem o Senhor, né? E hoje ali na EBD eu estava pensando sobre isso, né? Aonde eu estaria agora se não fosse o Senhor, né? E eu estou aqui pela misericórdia de Deus, né? Que Deus ele possa usar a minha vida para abençoar a vida de vocês. Amém, igreja? E eu convido a igreja a abrir a Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Capítulo 7, do 24 ao 27. Aqui Jesus estava lá no monte, né? Ele declarando ali para os discípulos o que eles deveriam seguir, dando as instruções já no finalzinho. E ele vai falar da casa que é construída sobre a rocha e da casa que é construída sobre a areia. Toda reverência, assim diz a palavra do nosso Deus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Amém, igreja? Amém. Aqui na introdução, Jesus ele nos ensina que para manter a nossa casa de pé, nós precisamos ter uma estrutura, nós precisamos ter uma base, né? Um pilar, algo que vai sustentar essa casa.
E essa casa, o que vai sustentar ela é a palavra de Deus. Mas não é só escutar, a gente tem que praticar. Então, decida hoje, no seu coração, já no início do ano, fazer um ano diferente, onde as palavras do Senhor ela venham a ser fincada no seu coração e que você venha colocar em prática tudo que é ensinado dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que essas duas casas, quando você olha, não tem diferença entre uma e outra, né? Você só vai ver diferença quando bater o vento, né? Só vai ver diferença quando bater a chuva. E aqui hoje pela manhã a irmã Bianca, né, o irmão Jorginho, a irmã Sandra representaram muito bem isso, né? O quanto a irmã Sandra buscou a Deus para que a família dela toda estivesse diante de Deus, com princípios, valores, né, que esse mundo ele não nos dá. O mundo ele está em trevas, então nós somos a luz. Nós temos que buscar exercer a palavra de Deus com excelência, trazer os ensinamentos na prática para a nossa vida. Porque se a gente só escutar, a gente vai estar construindo a nossa casa na areia, né? E é o que acontece com muitos cristãos. Eles estão na igreja, mas eles não praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: fuja da aparência do mal. E às vezes a pessoa está diante do mal e está ali como se nada tivesse acontecido. Então eu quero dizer para você que você pode estar sim colocando a sua vida em risco, a vida da sua família em risco, porque essa casa ela representa a nossa vida, né? E como esse lugar é um lugar de ensinamento, é um lugar onde o pastor busca, né, trazer o alimento para a gente. Gente, pelo amor de Deus, dia de quarta-feira, culto de estudo. Coloque no seu coração, coloque na sua mente de não faltar, porque aqui a gente recebe instruções para a nossa vida, ensinamentos práticos, ensinamentos básicos, para que nós não venhamos perecer, porque senão a gente vai estar buscando a Deus, né? E o ímpio lá rindo da nossa cara, apontando para a gente, porque a gente não está praticando a palavra. Ele tem que olhar para a gente e ver que nós somos exemplo. É uma luta? É, porque eu não sou santa. Eu estou aqui, mas quando a gente traz a palavra, Deus fala primeiro com a gente. E quando eu busquei essa palavra, pedi a Deus, falei, Senhor, me dá uma palavra, né? E Deus me deu um sonho com umas estruturas muito grandes. Era um terreno muito grande, né? E sapatas grandes, e as estruturas eram enormes. Quando eu acordei, eu falei, Senhor, que sonho foi esse? E durante o dia, Deus me deu umas duas situações confirmando a estrutura que Ele está fazendo nesse lugar, através da vida dos pastores, através da sua vida, porque a tua parte quem faz é você. Quem tem que buscar essa estrutura é você. Deus ele já fez a parte dele. Já está tudo escrito aqui, as ordenanças dele já está tudo escrito aqui. Então a gente tem que buscar e praticar, porque senão vamos ser crentes insensatos, né? Crentes reprovados, não aprovados, né? E temos que buscar essa aprovação de Deus. E o primeiro tópico, né, que eu trago hoje para a igreja é a pergunta: como está a estrutura da sua casa? E como foi falado de manhã na EBD também, Deus ele vai nos forjando durante o processo, nós vamos passando por situações que isso vai moldando a nossa estrutura. Isso vai nos tornando mais fortes. Né? Às vezes a gente está numa peleja e a gente não sabe o que está acontecendo. É Deus forjando a sua estrutura. Você está dentro de um processo. Você está no deserto. Então você tem que só permanecer. Você só tem que permanecer diante da presença de Deus, porque é Ele que vai fazer. Se você obedecer, se você cumprir os princípios, o Senhor vai fazer na sua vida, porque a estrutura é para que Deus ele possa colocar algo grande. Pelo tamanho dessa estrutura, eu fiquei assim maravilhada, né? Às vezes a gente não entende por que de tanta luta. Parece uma coisa surreal, mas o pastor falou aqui, ele catava xepa, né, pastor?
Então, você poder ir hoje no mercado, você comprar o alimento para a tua família, para a tua casa, né? Você relembrar de onde Deus te tirou. E eu estava ali sentada e eu estava pensando nisso. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Né? Porque ninguém dava nada por mim. Assim como o pastor, ninguém dava nada por mim. Né? Eu perdi minha dignidade, perdi a minha autoridade. E hoje Deus está reestruturando tudo em minha vida. Ele está restaurando tudo em minha vida. Amém, igreja? E o primeiro tópico vai falar assim: a maior herança que o ser humano pode ter é a palavra de Deus. São os ensinamentos que o próprio Jesus Cristo nos deixou, né? A Bíblia, a Escritura Sagrada, ela é uma herança para o ser humano. Nem todo mundo toma posse dessa herança, né? A gente, quando pensa em herança, pensa em dinheiro, pensa em casa, pensa em carro. Quem aqui quer ganhar uma herança? Vocês já ganharam. Vocês já ganharam. A herança está aqui. Isso daqui é a maior herança que você pode receber. Isso aqui é a maior herança que você pode deixar para o seu filho. Isso aqui é a maior herança que você pode deixar para os seus netos e para a sua descendência. Então, busque a palavra de Deus. Busque viver a palavra de Deus. Amém? Porque senão nós vamos fadar, né? A gente vai ver a nossa família ir por água abaixo. Então, a gente tem que ensinar, a gente tem que dialogar, falar de Deus, falar do amor de Deus, porque nós representamos Cristo na terra. E a Bíblia que vai nos fazer ficar mais parecido com Cristo. Se a gente não ler a Bíblia, se a gente não buscar a Bíblia, nós não vamos ficar parecido com Cristo. Não adianta vir para a igreja, né? Não adianta escutar e não gravar no coração. Porque quando a gente vem e recebe uma palavra, às vezes que você recebeu aqui, tu esqueceu. Aí chega ali fora, o inimigo vai, te pega. Está entendendo? Então, essa palavra ela tem que ser guardada no nosso coração. A gente tem que propor viver a palavra de Deus para que a nossa família ela esteja na rocha. E o segundo tópico vai dizer que a nossa família é o nosso bem maior. Coloca aí para mim, Eduardo, em Efésios 5:31. Aqui eu vou estar trazendo para a família em relação ao marido e à mulher. Mas aí você pode dizer assim para mim, mas irmã Liliane, você não é casada, como é que você vai falar de um tema desse? Mas em um momento da minha vida eu já fui casada. E tudo que eu vivi lá eu aprendi para trazer aqui para vocês, para experiência do que eu não vou fazer. E isso eu vejo que está de acordo hoje com a palavra de Deus. Na época eu não tinha ensinamento, na época eu não conhecia a palavra de Deus. Aí o que aconteceu? Veio a tempestade, veio a chuva e levou a casa. Então, hoje, Deus dá uma nova oportunidade a gente de basear a nossa vida na palavra de Deus, né? Então, eu louvo a Deus pela vida da Maísa, que está aqui, que é a esposa do Anderson, que é meu ex-marido, né? Quando nós casamos, a gente era muito novos, imaturos. Nós não tinha a palavra de Deus na nossa vida. Deus não era a terceira dobra. Então, hoje, você tem a oportunidade de trazer Deus como a terceira dobra do teu casamento e da tua família. E buscar a Deus para que a sua casa não vai por água abaixo. Amém? Aí aqui vai dizer a palavra de Deus. Por essa razão, o homem deixará a sua mãe, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. O marido e a mulher são uma só carne. E isso é muito sério. Porque quando o homem ele deixa a sua família, quando ele deixa a sua mãe, quando ele deixa os amigos, ele está fazendo uma aliança com a mulher. Ele está abrindo mão, ele está decidindo, olha, hoje eu vou viver o projeto da família na minha vida. Hoje eu vou viver o projeto de Deus na minha vida. Então, muitas das vezes, o homem vai lá e coloca amigos, e coloca familiares, que não é da família, e coloca a mãe, coloca o pai, onde Deus ele já instruiu que é para viver os dois como um só. Às vezes, o marido ou a mulher senta com outras pessoas para falar da mulher. Só que mal sabe ele que está trazendo condenação para a sua própria vida. Sabe por quê? Porque lá em 1 Pedro, eu acho que é 3:7, a Bíblia vai falar assim, olha, que a mulher,
ela é como uma pessoa frágil. A Bíblia não vai falar que ela é frágil. Ela é como uma pessoa frágil. E o marido que não honra a sua mulher, que maltrata a sua mulher, as suas orações são interrompidas. Então, revejam os seus conceitos diante de Deus, porque a palavra de Deus ela é séria, ela é eficaz, ela é firme. O marido ele tem que honrar a esposa. Ele não pode ficar falando mal dela. Ele não pode ficar trazendo para a vida do casal, porque isso traz para a vida do casal um peso. A vida não anda, a vida não progride, está ali, está de tititi, está de fofoquinha, um falando do outro, quando a Bíblia diz que eles são um só. Então, vamos rever os nossos conceitos diante de Deus, né? Porque Deus ele construiu a família para cada um ter a sua posição dentro da família. O homem, ele tem a posição, a missão foi dada ao homem e foi dada à mulher uma submissão, né? Não para a mulher ficar abaixo do homem, mas é para a mulher ajudar o homem na missão. Então, muitas das vezes, essa mulher, ela é oprimida pelo homem porque ele acha que a mulher tem que ser submissa. Não é isso que Deus está falando. É questão de ajudar, pelo contrário. Se a gente vai em Provérbios 31, se você puder ler Provérbios 31, na verdade, se você puder ler Efésios todo, irmão. Quem é casado, para quem quer casar ainda, vai lá e lê Efésios, que ele fala da vida do casal, do marido, dos filhos. E a mulher, Deus compara como rubi, como uma pedra preciosa. Então, o homem que ele não sabe disso, que ele maltrata a mulher, ele está maltratando a coisa mais frágil que Deus fez. Mas não é frágil da mulher ser o sexo frágil. É frágil de que ela tem que ser tratada com amor e com cuidado, com carinho. Procure as palavras certas para falar no momento certo. Porque senão a gente vai dando brecha. Vai dando brecha para o inimigo, dá uma brecha, dá outra. Neemias, quando foi construir os muros de Jerusalém, reconstruir, Tobias e Sanbalat estavam ali querendo estragar aquela obra. O que Neemias fez? Em 52 dias, ele reconstruiu o muro. Ele colocou foco para que os muros fossem reconstruídos. Então, coloca foco na sua família. Coloca foco no seu esposo. Tobias falava, uma raposinha ali se entrar pela brecha. Olha como é que isso é sério. Uma brecha pode desmoronar tudo. Então, coloque no seu coração, ficar atento, ficar vigilante, cuidar das palavras. A gente tem que cuidar das nossas palavras. E eu também me coloco nessa situação, porque às vezes com a cabeça quente a gente fala uma coisa, fala outra. Mas se isso acontecer, não tem problema. Se volta para Deus, pede desculpa. Não deixa passar a noite, ficar enrolando aquilo, porque vai crescer um muro entre vocês. E depois é um dia após o outro, e o inimigo vai usando pessoas, vai usando pessoas, vai usando pessoas, e quando você vê, a sua casa caiu. Amém, igreja? Amém. E outra coisa também que é brecha, né, na vida do casal, que o casal tem que ficar atento, são os filhos, né? Os filhos, eles são herança do Senhor. Mas os filhos, os pais têm que ter cuidado, porque às vezes o filho ele vai lá e quer, né, jogar um contra o outro, não de maldade, é porque ele quer, às vezes quer fazer alguma coisa, vai lá, pede a sua mãe, pede seu pai. Então o pai e a mãe eles têm que estar alinhados para que o filho ele venha entender que a figura de autoridade ali é o pai e a mãe. Porque uma das coisas que o inimigo tenta roubar é a nossa autoridade. A nossa autoridade como pai e mãe. Então, se a tua esposa ou seu marido ele deu uma palavra, sustente essa palavra com ele. Mesmo que você não concorde, depois você vai lá, você conversa. Né? Porque às vezes gera um conflito, mas o teu filho ele tem que entender que vocês dois estão alinhados dentro do mesmo propósito. E trazer ensinamentos para a vida deles, para que eles venham continuar no caminho do Senhor, para que eles não venham se perder, né? A Bíblia fala que eles são a flecha, né? A gente lança a flecha, a gente dá a direção, a gente impulsiona, né?
mas para onde eles vão, só Deus sabe. A gente não vai estar o tempo todo com eles. Às vezes o pai e a mãe quer viver a vida dos filhos. Então, deixe seus filhos viver. Só direciona. Dá foco à sua vida. Essa semana o irmão Carlos e a irmã Tânia estavam lá viajando, né, pastor? Gastando dinheiro, lua de mel. Então, assim, é muito bonito isso, da gente ver isso, né, da cumplicidade de vocês, de ter criado os filhos, né, no caminho do Senhor, e agora está descansando. Tem a netinha aí que estão curtindo. Então, assim, isso é prosperidade em Deus, né? Isso é construir uma casa em Deus. A gente não está falando de dinheiro, né? Porque dinheiro, vê, se o senhor quiser mandar, ele vai mandar. Também, se ele não quiser mandar, ele não vai mandar também, não. Mas isso não, a gente não pode sair da nossa posição de agradar a Deus. Amém? Amém, igreja. E o terceiro ponto que eu vou falar, que também é uma... Se a gente não vigiar, é uma maneira onde o inimigo ele entra na nossa casa, ele vai tentar ali, pela brecha, derrubar a nossa família, é na questão financeira. Estabeleça princípios divinos na sua vida financeira. Para você lidar com as finanças de uma forma equilibrada e honesta, promovendo uma estabilidade financeira e uma vida próspera. Amém? Amém, igreja. Isso daí é uma coisa que eu preciso, né? Porque o mundo ele oferece tanta coisa para a gente e a gente gasta por conta, né? A gente faz os nossos planos. E hoje eu entendo, né, que o dinheiro também é espiritual, que nós devemos trabalhar com dinheiro de forma espiritual. E a gente sabe que tem alguns ensinamentos, né? O José, ele trouxe isso para a gente lá em Gênesis 41, quando ele dividiu o dinheiro ali, porque ele estava numa época próspera, né? Então ele foi lá, ele pegou e guardou no celeiro para o tempo da vaca magra, né? Então o dinheiro ele tem princípios que nós devemos seguir, né? E como todos nós, né? Eu principalmente, eu não tive ensinamento sobre dinheiro, né? Então assim, eu paguei alguns preços por conta de não ter conhecimento, porque a gente pensa que dinheiro é para gastar, né, pastor? A gente quer ganhar na loteria para gastar dinheiro. O pessoal quer fazer bolão, vou fazer um bolão porque a gente vai ganhar. Não vai, normalmente as pessoas perdem tudo, porque elas não lidam com dinheiro da forma certa que tem que lidar. E o dinheiro, a questão financeira, é uma questão que ela separa os casais, ela separa as famílias, né? Se a gente não tiver, a Bíblia fala que a mulher edifica a sua casa, né? A mulher sábia, ela vai trabalhar ali com dinheiro de forma sábia. E normalmente a mulher tem muito mais sabedoria com dinheiro do que o homem, né? A mulher vai lá, conduz as coisas, separa o dinheiro para uma coisa, para outra coisa. E tem que ser assim. Por quê? Porque no dia mau, a gente tem uma reserva. No dia mau, Deus ele vai nos orientando para que a gente gaste aquele dinheiro de forma correta. Então, quando o dinheiro falta, quando a escassez chega, é a primeira coisa que abala ali o casal, né? Se a pessoa não estiver firme em Deus, se a pessoa não estiver fortalecida em Deus, você acha que até o problema é da outra pessoa, né? Você acha assim, não, eu tenho que viver sozinho porque solteira é melhor. Solteira não tem despesa disso, não tem despesa daquilo, não tem despesa daquilo, né, Deli? Não tem despesa daquilo outro. Mas não, a família é um projeto de Deus. Então a gente tem que estar atento a todas essas coisas para que a nossa família ela venha estar segura sobre a rocha. E esses ensinamentos são todos bíblicos, né? Tá tudo na Bíblia. Então, eu vou trazer uma reflexão, né, para que a igreja ela venha avaliar os seus princípios e valores, as suas prioridades. Temos que ver se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus e trazer, né, a palavra para dentro da nossa vida. E uma outra coisa que o inimigo ele também atinge a nossa vida são as nossas emoções, né? As nossas emoções, ela tem que estar baseada em Deus. Ela tem que estar firme em Deus. Eu que trabalho em hospital, em grande emergência, o que tem de pessoas chegando desesperada, que tentam um suicídio
todos os dias, por conta de uma palavra que alguém deu, por conta de alguém que abandonou, por conta de alguém que não foi fiel a ela. Mas Deus é o Pai fiel. É Deus que está com a gente. Então, a nossa vida emocional, a nossa vida sentimental, ela tem que estar fortalecida em Deus. Não é em filho, não é em marido, não é em casa, não é em trabalho, porque não é em pessoas. A gente tem que amar as pessoas, a gente tem que conviver com as pessoas. Mas a nossa identidade é Deus. A raiz da nossa identidade tem que dar em Deus. Porque Jesus, quando ele foi para o deserto, a primeira coisa que Satanás tentou atacar ele foi na identidade dele, né? Ele virou e falou: se tu é filho de Deus, né, transforma essa pedra em pão. Se tu é filho de Deus, né? Porque Jesus poderia pensar: pô, eu tô aqui, pedra, meu pai me deu pedra para comer, né? Jesus poderia pensar isso. Mas aí a gente vê que antes de Jesus ir para o deserto, o próprio Deus declarou aí para ele: esse é o meu filho amado, né? Então, você é filho amado, independente de como está a sua emoção hoje. Não se prenda a palavras, porque as nossas emoções é onde o inimigo tenta nos atingir. Às vezes, o marido e a mulher falam uma palavra, colocam uma palavra e aquela palavra fica na cabeça. Gente, repreende em nome de Jesus. Resolve o que tem que resolver. Resolve as questões que tem que resolver, para que a casa de vocês ela não venha cair. O único propósito, né, que a gente tem que colocar diante de Deus, a gente tem que servir a Deus, colocar a Deus acima de todas as coisas, né? Mas Deus deu uma família para a gente. O mundo ele quer contorcer isso, né? O mundo inverte tudo que Deus cria. O mundo quer reverter isso, que família não é importante, né? A mulher, o inimigo bota logo na cabeça dela que ela é guerreira, que ela pode todas as coisas, que ela pode assumir o papel de homem. Por que eu estou falando isso? Porque eu já pensei assim. E se a gente parar para pensar, o inimigo coloca isso em nosso coração. Para que você quer homem? Você pode fazer tudo sozinha. Não é? Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela tem que ser rema na nossa vida. A gente tem que trazer a palavra para a prática. Então, a mulher, se você vê lá em Provérbios, Provérbios 31, a mulher que cuida da casa, é aquela mulher que cuida da casa porque ela está atenta a tudo. A Bíblia vai falar que ela levanta de madrugada para poder ver os trabalhos, para poder dar ordem às servas, né? Ela levanta à noite para isso, então ela está ligada, ela está conectada. Por isso que a mulher consegue fazer várias coisas. Cuida de filho, vai para a escola, vai para a academia, vai para não sei aonde, vai para não sei aonde. O homem não consegue, mas a mulher consegue. Né? Então, assim, deseja no seu coração ser aquela mulher lá de Provérbios, trazer para a sua vida essa palavra de Deus. Amém? Amém. Então, nós temos que blindar a nossa mente das investidas de Satanás contra as nossas emoções. Não deixe Satanás brincar com as suas emoções. Você tem valor para Deus. Você é filha de Deus. A sua identidade está em Deus. Amém, igreja? Amém. E o próximo tópico, que é o último tópico, né, que eu vou estar trazendo aqui, falando ainda sobre coluna. Né? Eu falei da família, de como nós devemos buscar a Deus para fortalecer a nossa família na rocha, para que a nossa família não seja construída na areia, para que Deus ele possa continuar essa obra na nossa vida. O terceiro tópico e o último, deseja ser uma coluna da sua igreja. Amém? Amém. Deus está falando para a gente que nós somos uma coluna, independente do lugar onde você está, deseja ser coluna. Faça a sua parte como igreja, decida ser uma estrutura financeira no dízimos e ofertas, uma estrutura em oração. Você tem orado pela vida dos nossos pastores? Você tem orado pelos projetos que Deus tem colocado no coração do pastor pela nossa igreja? Uma estrutura em amor, uma estrutura em paz, não arrumando contenda, não arrumando confusão, sendo sinceros um com o outro, servindo em amor e servindo em unidade.
Assim formaremos uma grande estrutura para que essa arca venha a ser levantada. Amém? Amém. O que seria de mim e de você se não fosse todos nós juntos? Né? A gente sabe que uma estrutura, eu passei lá no meu trabalho, né? Tá tendo uma grande obra do BRT e tem uma área assim que eles estão construindo a estrutura. E eu vi assim muita gente trabalhando naquela estrutura, né? Uma estrutura, ela precisa de pessoas, ela precisa de mim, de você, para que o que está em cima, o que Deus vai fazer, venha a ser estruturado. Então, hoje eu quero falar como igreja para que a gente venha fortalecer a nossa vida em Deus, para que a gente venha, ninguém largue a mão do outro. Amém? Ninguém largue a mão do outro. E o que seria de nós, né? Já falei desse, se não fosse Deus aqui conosco. E o que Deus traz com essa palavra, né? Segurança, seja sensato, seguir os princípios de Deus traz segurança para a nossa vida. Deus falou conosco, estabilidade emocional, ter a sua identidade enraizada em Deus te faz entender que você tem um Pai e que cuida de você. Crescimento, viva em unidade. Quando vivemos em unidade, no mesmo propósito, Deus ordena a bênção. Amém, igreja? E a conclusão, né? Como toda obra, a estrutura é uma parte que demanda mais tempo, porque é o que vai fortalecer todo o resto. Eu não sei como é que está a obra da sua vida. Eu não sei se você começou a construir agora, né? Eu não sei se você está no alicerce. Eu não sei se você está dentro da obra, porque é pior ainda, né? A gente dentro da obra está maior confusão. Mas independente se você está no início ou se você está tendo essa obra levantada dentro do reboliço ali, uma coisa eu tenho a te dizer, que Deus trouxe para você aqui hoje. Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra na sua vida. E que Ele venha te sustentar, que Ele venha te fortalecer, que você permaneça firme, porque embora você possa não estar vendo nada, Deus é aquele que trabalha para aquele que espera nele. Deus não está em silêncio, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Independente do momento que você esteja vivendo na sua vida, Deus está trabalhando. A sua estrutura está sendo fortalecida em Deus. Amém, igreja? Amém, igreja. Então vamos tocar um louvor, né, para poder finalizar essa palavra, que você tenha recebido no coração e que hoje a sua estrutura saia fortalecida daqui, que você saia diferente hoje daqui. Amém? Feche os olhos e adore a Deus. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei pra ti. Eu preparei pra ti. Muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei pra ti. Eu preparei pra ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Me fez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda
já vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá: foi Deus. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu amo essa simplicidade. Você entendeu o mistério de tudo? Deus quer fortalecer a tua base, a tua família. Deus usa uma pessoa. Isso é loucura, hein? Entendam como Deus trabalha. Uma pessoa que já perdeu. Eu, como pastor, eu não sei curar um dependente químico, porque eu não sei o que é uma abstinência. Eu não sei o que falar. Eu vou orar, vou tentar ajudar. Mas só quem já viveu tem autoridade para dizer o que é e o que não é. Eu posso usar a autoridade de Deus, Deus me capacita e eu te dou uma palavra sobre determinados assuntos. Mas ninguém melhor do que quem passou pela experiência, não só da perda, da restauração, da transformação. E eu admiro muito a irmã Liliane, assim como a irmã Kari, porque elas entendem o processo, reconhecem o que aconteceu e elas se colocam na dispensação para que o Espírito Santo de Deus refaça. E eu admiro muito, né? O irmão Anderson, a Maíse, admiro demais vocês, demais mesmo. Porque vocês têm uma maturidade, assim, absurda, muito grande, fazendo com que vocês consigam viver em paz, reconhecendo que foi uma fase lá no passado de erros, não teve quem ensinou. E você, irmã Maísa, chegou depois, tadinha, sem saber de nada, né? E aí hoje, pela maturidade que Deus deu, eles conseguem, pelo bem da família, dos filhos, conviver. E é algo assim que você nunca vai compreender. Mas só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Então, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai continuar a obra. Ali a obra do muro. Nós começamos já faz um tempinho. Mas está dando trabalho. Porque tem detalhes que o pedreiro falou. Ó, se eu colocar só a massa aqui em cima, vai soltar tudo. E eu sou um profissional. Eu quero quebrar e fazer de novo. Vocês vão ter que pagar mais. Mas é pro melhor. O que você quer? Que eu bote a massinha ou que eu quebre tudo? Quebra tudo. Deus está quebrando a nossa vida. Eu estou sendo quebrado, você, cada um no seu tempo. Mas essa palavra é uma palavra de restauração. Como é que eu estou reconstruindo a minha casa? Porque Deus está restaurando vidas aqui. Olha, eu sinto a unção de transformação. Eu sinto que Deus, Ele quer que a gente cuide da nossa estrutura pessoal, espiritual. Nós como igreja, eu e a pastora, porque Deus vai fazer. Ela falou uma coisa que bateu muito forte. Para Deus construir a obra muito grande que Ele tem de projeto para mim, para você, seja a obra física da igreja, seja a obra na tua vida, irmã Vanusa, para Deus fazer a escola, Ele tem que quebrar essa base aí. Você está entendendo? A base, por mais que a gente está convivendo, a gente estava convivendo com o muro, sim ou não? O muro estava servindo, sim ou não? Mas ele estava rachando, ele estava quebrando, ele estava soltando. E agora chegou a hora da obra. Vamos pagar o preço que tiver que pagar para ver um muro lindo, com vidro, com um portãozinho de alumínio. Eu falei no início, eu não sabia que ela ia por esse caminho. O que eu falei? Assim como a obra desse muro vai ser na nossa vida, em nome de Jesus. Olha a confirmação. Ela falou disso. Como é que você está construindo? Como é que está a sua base? Espiritual, pessoal, familiar, filhos. Vê como é que você está criando seus filhos. Vê como é que você está lidando com seu marido, com sua esposa. Revejam os seus princípios e valores. Deus está querendo fazer algo grande na vida de vocês e na nossa vida. Eu tomo posse. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse. E o Senhor vai fazer uma grande construção na tua vida, na tua casa, na tua família, se você fizer o que Deus está te orientando neste lugar. Na vida da dona Zefinha,
Deus, através da vida dela, construiu uma obra linda. Ela ainda em vida, meu pai em vida, ela viu as filhas casando, ela viu a coisa acontecendo, os filhos mudando. Ainda o meu irmão, graças a Deus, quando a minha mãe faleceu, ele tinha voltado para Jesus. Aí a irmãzinha faleceu, ele saiu também. Mas a minha mãe morreu vendo meu filho na igreja. Então, em nome de Jesus, pega essa palavra e declara assim comigo para a gente selar isso agora e fechar. Meu Deus, meu Pai, eu creio na tua palavra ministrada nesta manhã sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu te peço perdão, porque eu reconheço que em vários momentos eu quis fazer do meu jeito, da minha forma, mas nesta manhã, diante de ti, debaixo da tua palavra, eu tomo posse de que a partir de hoje o Senhor terá liberdade de fazer na minha vida, na minha família, como o Senhor quiser. Espírito Santo, tenha liberdade de cuidar da minha família, que não seja do meu jeito, mas do teu jeito. Eu só te peço, me ensina a fortalecer a base. Usa a minha vida como coluna espiritual na minha família e na minha igreja e na vida de todos que estão ao meu redor. Me fortalece, meu Deus. Me renova, meu Deus. Me dá um espírito inabalável, firmeza, foco e fé na tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Glória a Deus. Estende a sua mão. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo sejam sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, planos, projetos. Que estas bênçãos sejam sobre a tua família, renovando, restaurando, fortalecendo, trazendo paz, harmonia, amor, salvação. Que estas bênçãos sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos poderosas te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. E quem recebe, diga amém.